Olá, meus caros, tudo jóia com vocês? Nós vamos falar aí na próxima unidade sobre planejamento e controle MRP-ERP, o que consiste esse sistema ou software integrado, né? Assim como alguns veem, que data lá dos anos 60 para cá, pela própria condição que o mercado impôs das empresas ter que ampliar o seu portfólio, seus produtos, mix e tipo, exigiu-se, né, um sistema mais integrado para conseguir atender a todos os anseios de demanda. Falei anteriormente com vocês que data dos anos 60. É porque sofreu um processo evolutivo muito grande essa ferramenta. Porque MRP planeja as necessidades de materiais. Começou como MRP, depois evoluiu para MRP1, ou seja, foi ganhando mais espaço, outras áreas da empresa, manufatura, MRP2, uma outra evolução com outras extensões. Depois o ERP, que o ERP planeja não só as necessidades de materiais, mas de toda a empresa. E hoje, na versão mais moderna, nós temos o ERP integrado com o e-commerce. O MRP começou nos anos 60, principalmente pelas empresas de automóveis, né, as empresas automobilísticas, e ganhou espaço pela própria necessidade de mercado, que foi aumentando o número de portfólios, de mix, tipos, né, de opcionais, e o sistema veio para dar um suporte para atender todas essas necessidades. O MRP eu coloquei sigla signifiquei Materials Resource Planning, planeja as necessidades materiais. O ERP tem uma versão mais integrada, uma versão maior, macro, Enterprise Resource Planning, que significa planejar todas as necessidades da empresa. O que é? É auxiliar as empresas a planejar e controlar todas as suas necessidades de recursos com apoio de um sistema de informação gerencial. Como conceitos, nós temos várias formas de visualizar e entender o MRP, né? Falamos anteriormente aí que auxilia, né? Um sistema que auxilia as empresas a planejar e controlar as suas necessidades, né, de recursos com apoio do sistema de informação gerencial ou mesmo outra percepção. É um sistema que ajuda as empresas a planejar e controlar as quantidades e o tempo necessários para rodar, para explodir esse próprio sistema. Quando eu falo rodar ou explodir, é startar, é desmembrar, porque esse sistema ele controla todos os seus produtos na amplitude de nível 0, nível 1, nível 2, nível 3. Claro que tem alguns produtos que são mais complexos, né? Podemos pegar aí os automóveis, submarinos. O que quer dizer complexidade? Que ele tem dimensões de componentes, subcomponentes muito maiores. Tem outros produtos que são mais simples, por exemplo, uma caneta, onde que no seu desmembramento você consegue dispor de uma quantidade menor de componentes e subcomponentes. O que é necessário para rodar o MRP? Tem um desenho esquemático, vou passar para vocês aí posteriormente, onde que nós temos aí a carteira de pedidos, as previsões de vendas, né, onde que forma a gestão da demanda. Uma vez esses dois de forma integrada, starta o plano mestre de produção. Depois do plano mestre de produção definido, starta o MRP, o nosso objeto de estudo. O MRP ele ouve duas vozes, a lista de materiais e os registros de estoques. Uma vez em posse dessas duas dimensões, a starta para fazer as previsões e as compras dos produtos. Aqui, ó, fiz um desenho esquemático para mostrar todas as vozes do MRP. Carteira de pedidos, a previsão de vendas, o plano mestre de produção, que é o PMP, plano mestre de produção, Start, MRP, né, as duas vozes, registro de estoque, lista de materiais e, como consequência, as ordens de trabalho. Carteira de pedidos, gente, é a relação de clientes com suas características que nós temos dentro de um banco de dados. Todas as informações que são pertinentes formam essa carteira de pedidos. O que é a previsão de vendas ou previsão de demanda? É a forma de você tentar prever, em horizontes mais distantes, aquilo que o mercado quer. Quando, conjuntamente, eu faço uma conjunção da carteira de pedidos com a previsão de vendas, eu starto o plano mestre de produção.
Nós temos que entender que essa gestão da demanda, que é a carteira de pedidos, mas a previsão de vendas, não é fácil você fazer a sua gestão, nem gerir, porque é muito dinâmico. Isso muda constantemente. E muda constantemente as suas características, as suas formações. Quando starta para o PMP, o Plano Mestre de Produção, que é o planejamento e controle mais importante, gente, de qualquer empresa, de qualquer organização, que é como se fosse o cérebro. O PMP, o Plano Mestre de Produção, define quando, quanto, se eu posso fazer, em que quantidade, em que linha, em que processo, administra chão de fábrica, pessoas. Então tem uma dimensão orgânica, organizacional muito maior dentro da empresa. Uma vez aí definiu o PMP, né, de quando, como, quando, onde a quantidade pode ser feita, starta o MRP. O MRP pega todas essas informações, codifica, estrutura e verifica. Ó, daquilo que foi solicitado, o registro de estoque, eu tenho estoque suficiente desse produto que foi solicitado? Na verdade, quando fala do estoque, é do produto final e de todos os componentes e subcomponentes desse produto. Olha para o lado esquerdo e fala lista de materiais. Lista de materiais é a codificação, estrutura de todos esses componentes e subcomponentes. Uma vez feita essa amarração, né, do MRP com a necessidade do registro de estoque da lista de materiais, starta as ordens de trabalho, que é para fazer, né, e atender as necessidades líquidas que são necessárias para você montar o produto. Aqui eu coloquei para vocês, né, para vocês terem uma noção maior, né, que a gente fala muito no contexto teórico, e é bom, às vezes, uma abordagem prática para entender o que nós estamos falando. Quando eu falei para vocês do automóvel, quando eu falei para vocês do submarino, que as dimensões em termos de níveis são muito maiores, ou seja, vocês estão vendo aí dados, tampa de caixa, tabuleiro, outros produtos têm uma complexidade muito maior, têm uma dimensão muito maior. Eu coloquei um jogo simples aqui, como exemplo, da árvore da MRP, que consiste. A árvore no sentido amplo mesmo, é de derivações, de flexibilidade. Então, o jogo caça ao tesouro, ele dispõe de, ou seja, necessário para compor, de 2 dados, uma tampa de caixa, um tabuleiro, 6 etiquetas, uma base de caixa. Nós temos que entender que, para mim fazer o dado, eu preciso de tinta preta. Para mim fazer a tampa da caixa, eu preciso de etiqueta verde. Para mim fazer a etiqueta verde, eu preciso da lista vermelha. Para mim fazer a lista vermelha, eu preciso de um adesivo. E assim sucessivamente. Ou seja, cada componente é os dados, as tampas das caixas, tabuleiro, etiquetas, precisa de subcomponentes, que são as tintas pretas, né, as etiquetas verdes, etiquetas azuis, listas brancas, papelões. E assim, guardando uma proporção muito maior, com suas derivações. Então o MRP, ele calcula, ele planeja e controla todas essas necessidades de materiais, do produto final, componente e subcomponentes. Como exemplo aqui do jogo da caça ao tesouro, poderia ser qualquer um outro produto, e o mesmo serviço. Eu coloquei aqui 2 características importantes do MRP, ou seja, o sistema ou software integrado, conforme a percepção e visão de alguns aí, né, que planeja todas as necessidades materiais. Eu coloquei como características quantidades múltiplas de alguns itens são necessários, ou seja, o mesmo item pode ser utilizado em diferentes partes da estrutura do produto. Em determinado produto, às vezes eu tenho um parafuso, uma porca, uma arruela, que vai em dimensões diferentes dentro do sistema. Por exemplo, uma bicicleta. Eu tenho um parafuso que vai na roda, eu tenho um parafuso que vai no guidão, eu tenho um parafuso que pode ser igual, que vai atrás do banco. Ou seja, produtos similares que vão em diferentes partes do produto, ou seja, dos seus componentes. Outra característica, a estrutura de produto para quando chega aos itens que não são fabricados pela empresa. Às vezes a empresa faz compra de determinados componentes ou subcomponentes e ela não tem certeza, às vezes, por uma falta de gestão, se vai ou não determinado produto. Então, o MRP é um sistema, conjuntamente aí com sua árvore, que delineia, que define todas essas características, o que vai e o que não vai em determinado produto. Então, a empresa não corre o risco de montar em determinada parte do seu processo algo que não vai dentro do produto. Coloquei processo de cálculo das necessidades líquidas. Como é calculado as necessidades de componentes e subcomponentes de cada produto? Primeiro, pela quantidade de níveis. Vocês estão lembrados no slide anterior, eu coloquei lá o jogo, né, da caça ao tesouro e coloquei os níveis, aquilo que vai dependendo um do outro.
Isso são os níveis. 0, começa sempre com o produto, é sempre nível 0. Então, se eu tenho uma bicicleta, começa a bicicleta nível 0. Ou seja, o que for dependendo para ser feito, vai ganhando outros níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. Então, a quantidade de níveis são as dimensões que o seu produto tem. Confirmação do PMP, do Plano Mestre de Produção. A confirmação, vou ressaltar, né, falar mais uma vez, que é a determinação daquilo que tem que ser feito, em que prazo, em que quantidade. Uma vez eu tenho essa definição, eu mando essa informação para o MRP, onde acontece aí, ó, essa explosão, claro que um sentido figurativo, né? Ele explode mostrando todas as suas necessidades para fazer aquelas quantidades de determinados produtos. E para explodir, ela precisa de duas informações. A lista de materiais, que é o processo de codificação. Eu preciso saber se todos os meus componentes e subcomponentes têm numeração, têm código. Se eu tiver um parafuso, uma porca, uma arruela, um guidão, se for um automóvel, banco, roda, pneu, todos esses elementos têm que ter um código, têm que ter um número. A lista de materiais, depois nós temos registro de estoque. O que é o registro de estoque? Desse produto, automóvel, eu tenho pneu, roda, banco, ou mesmo do próprio automóvel pronto. Qual a quantidade, qual que é o registro que eu tenho desses componentes e subcomponentes do próprio automóvel? Porque se for necessário que eu faça, por exemplo, 100 jogos caça ao tesouro, se eu tiver 30 pronto, não é necessário que eu faça 100, que eu faça só 70. Se eu tiver 50 pronto, é necessário que eu só tenha 50. Mas isso aí, gente, ganha dimensões complexas, porque não é só o produto. São os componentes e subcomponentes que o sistema vai me mostrar daquilo que esteja faltando. Porque necessidade líquida é a necessidade bruta menos o estoque disponível e menos os recebimentos programados. E depois eu tenho aí as ordens de trabalho, que são as liberações de ordens para mim fabricar produto. Aqui eu coloquei uma tabela para vocês, né, para mostrar o que o sistema faz quando eu falei da explosão. Essa tabela, gente, é administrada para cada componente, subcomponente ou produto. Se nós fizermos aí um produto onde tem 100 componentes e subcomponentes, nós temos que ter 100 tabelas dessa aí. Por isso que o sistema é complexo. O sistema tem que fazer essa gestão em tempo hábil, nas suas quantidades e tempos similares. Eu coloquei um exemplo aí, antes de falar do exemplo, eu coloquei as semanas de programação, coloquei só 15 semanas para entender, mas um ano tem 52 ou 53 semanas, depende do ano, né? São as semanas de programação, e se torna complexo porque depois de 1 a 52, vem de 1 a 52 dos anos subsequentes. O que são necessidades brutas? É quando eu quero, por exemplo, fazer 20 jogos caça ao tesouro, eu coloco lá na minha necessidade bruta, 20, é o que o mercado pediu. O estoque disponível, o sistema vai verificar. Eu tenho estoque desse jogo que foi solicitado? Tenho 8. Recebimento programado. Eu não tive nenhum recebimento programado durante esse período. Necessidade líquida, é o que eu falei para vocês. Necessidade líquida é necessidade bruta, menos estoque disponível, menos recebimento programado. Ou seja, como é que eu cheguei à necessidade líquida de 12? É 20 menos 8 menos 0. 20 menos 8 menos 0 é igual a 12. Então, essa é a necessidade líquida real daquilo que eu preciso de fazer. E depois a liberação de ordem. Liberação de ordem são 12 unidades. Por que eu coloquei na semana 5? Porque, às vezes, eu preciso de uma semana para mim montar esse produto. Eu preciso de 12 produtos. Eu tenho que montar, demora uma semana, que é na semana 5, para me entregar na semana 6. O que se torna complexo, gente, porque eu fiz um exemplo para vocês só na semana 6. E esse sistema aqui mostra de forma sequencial. Eu posso ter outras demandas para semana 7, 8, 9, 10. E o sistema tem que ter essa compreensão, né, e fazer essa gestão. Porque isso aqui é de um produto final, mas nós temos essas tabelinhas aqui para componentes e subcomponentes. No caso aí do jogo da caça ao tesouro. Agora nós vamos falar do ERP, né, que se desenvolveu através do MRP. O MRP ganhou corpo, transformou em MRP1, pegou outras áreas da organização, MRP2 nos aspectos financeiros, engenharia, ERP,
né, que engloba não só as necessidades de manufatura desses componentes de determinada área, mas agora nós estamos falando de uma visão macro, de uma visão maior. Planeja as necessidades da empresa. Enterprise Resource Planning. Coloquei, é o último mais significativo envolvimento do sistema ERP, não conhece outro no mercado, né? Mais evoluído do que o ERP, integrado ao e-commerce. A sua implantação necessita de tempo de adaptação, não é simples, porque você tem que aproveitar toda a conjuntura organizacional, né, sistemática das funções de cada área, para você aproveitar e você fazer um escopo, um formato, um desenho para você fazer essa implantação. Demora tempo, é muito custoso. O valor de mercado, algumas empresas, posso falar para vocês que algumas empresas gastam em milhões na implantação desse sistema, mas eu posso dizer também que isso traz retorno rápido desse capital investido, porque isso vai te ajudar no sistema de informação gerencial, vai te ajudar no sistema de retorno daquilo algo que você está precisando online, rápido. Adicionalmente aos sistemas de integração, o ERP inclui outras ferramentas, ou seja, tudo aquilo que você tem no seu sistema de Windows, você aproveita conjugando esse sistema ERP, né, que o transforma em poderosa ferramenta de planejamento e controle dentro de um processo decisório, à luz aí de um sistema gerencial para você definir todas as informações pertinentes e necessárias. No slide anterior, falei para vocês em relação aos custos da implantação de um sistema. Não necessariamente a empresa, né, em caráter obrigatório, tem que implantar em todas as áreas da empresa. Eu conheço algumas organizações, até micro ou média, que implantou só na parte de recursos humanos, ou logística, ou na área financeira. Claro que se você implanta em toda a sua empresa, em toda a sua organização, você tem uma resposta rápida, ágil, para definir determinado problema. Mas se é custoso, às vezes você pode diminuir esses seus custos atendendo alguma área específica. É também baseada, né, como característica aí, na arquitetura cliente-fornecedor, tem acesso ao feto, vamos dizer assim, de um determinado produto, ou seja, ao processo do pedido que está no sistema. É ligado em toda a cadeia de suprimentos, em toda a sua extensão horizontal, desde o subfornecedor até a garantia do produto para o cliente. Está contextualizado esse sistema de forma integrada, né? Está ligando todas essas cadeias. E ele pode ser interfaceado com programas de aplicações padrões comumente usados para os planejos de cálculo, que eu falei anteriormente aí. Ele aproveita todos os dados, todas as planilhas, todos os canais de informação que você tem do Windows, ele aproveita. Ou seja, você não precisa de fazer um novo. Portanto, tem essa ferramenta adicional aí de um processo decisório, um processo de análise e tomada de decisão. Por que as empresas investiram em MRP? Primeiro, gente, as empresas tomaram uma dimensão muito grande. Tem que ofertar no mercado um produto, 2 produtos, que sejam diferentes, 3, algumas empresas têm portfólio muito maior, e os produtos ganham dimensões muito maiores em termos de mix, tipos, né, opcionais. Então, para você ter retorno rápido como gestão, faz-se necessário, através do sistema gerencial, né, você investir no sistema com essa grandeza. É porque traz um canal, né, investido porque traz um canal único de informação. A empresa não fica com vários canais, com vários sistemas de informações diferentes, onde você pode obter dados diferentes, respostas diferentes, né? Profissionaliza colocando um canal único de informação. Traduz nos aspectos e ajuda nos objetivos de desempenho, como agilidade no seu processo, confiabilidade dos dados que estão em transição, uma qualidade maior dentro de um processo, te traz um custo menor e flexibiliza várias formas de você verificar os dados integrados. E traz uma eficiência operacional, ou seja, vantagem competitiva em relação ao seu produto e processo. Eu passei esses slides para vocês, são 11 slides. Depois vou deixar aí na plataforma AVA, para vocês aí revisarem essa aula. Coloquei uma apostila
coloquei o exercício teórico, estou sempre, gente, colocando essas formas de gerir a aula para vocês, é para trazer um conteúdo maior, para a gente exercitar, tá? E trazer um retorno maior. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, não se acanhem, pode mandar. Eu tenho recebido aí várias mensagens de vários alunos sobre detalhes, ou mesmo no fórum, ok? Se tiver dúvida, estou aí para tirar a dúvida de vocês. Qualquer dúvida que vocês queiram tirar. Um abraço, tá? Se cuidem e fiquem com o Pai Celestial. Fiquem com Deus.